Olá, pessoal. Já pensou você ser dono de um negócio onde você deixa máquinas de café, máquinas de bebidas quentes espalhadas em diversos locais aí do seu bairro e você, enquanto faz outra coisa da vida, elas ficam lá vendendo? Tem lá 20 máquinas, uma na clínica, outra no posto, e elas ficam lá faturando para você e você não precisa ficar lá, não precisa ficar operando. Então, aqui na Maramix, nós temos um sistema de franquias de máquinas de bebidas quentes e eu, Rafael Ferrer, vou mostrar para você como é que a gente faz para tornar você um operador de máquinas de bebidas quentes. A gente vai te transformar, você vai passar a ter essa habilidade quando você vira um franqueado Maramix. Como é que funciona? Primeiro, você precisa detectar um lugar que tem um bom potencial de tirar doses. Por exemplo, com mais de 10 doses por dia, a gente já começa a enxergar a viabilidade para você ter sucesso em colocar máquinas. Máquinas menores, né, com menos doses, máquinas maiores com mais doses. Pode ser lanchonete, padaria, restaurante, consultório médico e etc. Onde tiver fluxo de pessoas ou pessoas esperando, é um lugar que dá para a gente colocar doses. O grande, acho que das três principais vantagens desse negócio de máquina é que a rotina operacional ela é muito pequena, porque as máquinas são automáticas. Então, por exemplo, você consegue trabalhar, por exemplo, em torno de 2 horas por mês por cada máquina. Então, por exemplo, você pode ter um plano de passar sempre antes de ir para o serviço, ou depois do serviço, a cada 15 dias na máquina, ou só aos sábados. Então, você tem aqui uma excelente relação de faturamento, de ganho versus trabalho. Esse é um dos negócios que a gente mais vê como uma vantagem de entrar para o mercado de máquinas, né? Que as máquinas ficam lá trabalhando e você só vai para fazer manutenção, fazer entrega, fazer treinamento de equipes. E como é que ganha dinheiro com isso? Bom, você tem todos os insumos das máquinas, porque elas são assim, você coloca um insumo dentro dela, por exemplo, você abre um pacote de chocolate quente e coloca dentro de um pote dentro dela mistura com água quente, bate e vira bebida. Então você vende o produto, você também aluga a máquina para ficar lá 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Você fecha um contrato, ou você pode vender por dose. Então cada vez que aperta o botãozinho, você também ganha dinheiro. E tem outras formas também, por exemplo, vender direto para o cliente no cartão, tem também você colocar a moeda para o cliente vir comprar direto, você todo dia passa lá para recolher as moedinhas. Então, tem muita forma de ganhar dinheiro. A gente é bem flexível quanto a isso, viu? E você trabalha com todo o mix de produto possível, tá? Que você possa imaginar para vending machine. Nós temos nossas próprias receitas, então você pode trabalhar tanto com café expresso, que é aquele tradicional curto ou longo, né? Ou o cappuccino, o chocolate quente, o café com leite, tem até chá, porque chá é um pó que dilui em água, tem sopa também que dilui em água, então dá para fazer qualquer coisa daqui, viu? Qualquer mágica que for para misturar pó com água, a gente consegue fazer com a máquina. A gente tem nos nossos modelos de negócio basicamente 4 tipos de máquinas. A gente foca na máquina de balcão, mas a gente também trabalha com máquinas grandes, que precisam um pouco mais de cuidado porque o investimento é um pouco maior, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo de máquina de café expresso. Ela faz o café expresso curto e longo. Aqui é um exemplo de máquina de bebidas quentes, solúveis. Então, por exemplo, aqui nesse pote, você coloca, por exemplo, o leite. Aqui você coloca água e aqui escondidinho tem um outro pote que você colocaria o café. O que a máquina faz? Leite puro, café puro, ou ela mistura o café com leite. Ele cai aqui junto com a água, bate e sai a bebida cremosa aqui no final. Super simples de se operar. A gente ensina você toda essa operação, a desmontar a máquina, a montar, todo esse treinamento é passado pela franqueadora, tá? A gente trabalha com diversos tipos de máquinas que fazem até 10 bebidas, multibebidas, a máquina que é uma cafeteria completa, né? Aqui alguns modelinhos de locais onde a gente tem máquina, na maior parte aqui a gente selecionou algumas lanchonetes, tá? Onde a gente tem máquinas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos um pouquinho mais diferentes. Aqui, por exemplo, é uma clínica. Tá? Aqui a gente vende os produtos para o dono da clínica e os pacientes eles podem consumir de graça. O que acontece? Tira centenas de doses por dia, né? Uma quantidade enorme. A gente gosta muito de colocar máquina onde tem bebida doada, que a gente chama, onde o cliente não precisa pagar, porque sai muito mais, né?
a gente tem no mercadinho ou no outro mercadinho, tá aqui na escola de inglês, tá aqui no corporativo, na banca de jornal. Tem banca de jornal que hoje é uma loja de conveniência, né, que vende de tudo. Aqui, por exemplo, a gente colocou 2 máquinas pequenas porque não tinha nenhum balcão muito fixo. Isso aqui era um pouco mais estreitinho, a gente colocou 2 máquinas, essa que faz o café expresso e essa que faz o café com leite, o cappuccino, o mochaccino, uma máquina bem completinha também e pequena, tá vendo? Olha aqui que legal também, na sorveteria também cabe máquina de café, porque quando está friozinho, os clientes vão para o café, né? Nesse caso, quase todas as receitas de sorvete vai dose de café expresso, vai cappuccino, então a gente elaborou receitas para poder combinar com o sorvete, com o frappuccino, com as outras bebidas geladas da sorveteria. Aqui a gente tem mais exemplos, olha só. Hospital. Nós colocamos 2 máquinas aqui, uma porque tinha que servir tudo, tinha que servir café solúvel, tinha que servir chá, a gente tinha que servir um monte de bebidas, então teve uma máquina grande que a gente colocou aqui, mais uma máquina de café expresso. Aqui o nosso franqueado do sul do país, que atende Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele trabalha com cardápios personalizados, com banner, tá vendo? Também faz excelente trabalho lá de comunicação visual. Tá? Nossas máquinas também já tem o sisteminha de cartão de crédito se precisar fazer a compra. Olha isso aqui, pessoal. Sabe o que é isso? É o lugar onde os funcionários de um hotel tomam café. Então, ele sai assim aos montes, assim, tem alguns horários do dia, como o hotel é 24 horas, né? Então, alguns horários do dia tem a pausa para o café. Olha só nessa foto aqui, quantos copinhos saíram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá para perder a conta. Só nessa foto. E é um intervalo de 50 minutos que passam vários turnos, assim, cada um tem 10 minutinhos. Então, tira um monte de bebida aqui. Essa aqui é a máquina do hospital, um pouco mais simpática, né, para fazer, né, o pessoal do hospital um pouquinho mais feliz. Essa aqui solta o copo automático, né, então essa aqui dá para pagar com cartão, com moeda, também bem completa, tá? Rafael, essa vende mais que essa, que vende mais que essa, que vende mais... A gente não tem uma relação, tá? A relação custo-benefício, a relação de retorno para a gente é que, falando de negócio, é que é o mais importante. Por exemplo, essa máquina aqui, ela é um pouco grande, mas ela vende super bem, porque a gente vende para o hotel que dá a bebida de graça, é uma cortesia do hotel para os seus funcionários, né? E ela é uma máquina mais barata que essa daqui. Então, a gente tem uma relação de quanto vende, né, de quanto tira de bebida para o custo dela, para o investimento que é feito na máquina, né? Rafael, e quanto custa para abrir uma franquia na Maramix? Então, você coloca R$ 4.500 num contrato de 5 anos, então você trabalha 5 anos com todo o suporte aqui da franqueadora, tá? No valor da taxa de franquia. Alguns pontos mais, R$ 500 de estoque inicial, que é a primeira compra que você faz, R$ 300 aí de material de suporte para você conseguir sair a campo, e R$ 500 de marketing para você falar para todo mundo aí na sua região que agora você tem um negócio de máquinas. Então, esse investimento fica de R$ 5.800, tá? Mas aqui ainda não tem a máquina, né? E a máquina, como é que você vai ter a máquina? A gente tem 2 formas de fazer você crescer com um parque de máquinas. Você pode comprar a máquina da franqueadora, você faz a compra direto nossa, ou você recebe as máquinas em comodato, fazendo um aporte inicial. O nosso comodato você não paga, não é de graça, e também você não paga, né, mensalmente. O nosso comodato você só faz um aporte inicial para poder ficar com a máquina aí o tempo que você quiser, tá? Vou explicar um pouquinho melhor isso. Por exemplo, essa máquina que faz o café expresso é a máquina mais simples que a gente tem. Ela tira café expresso curto e longo e também tira água quente. Então, as pessoas quiserem tirar um chá, tal, ela abre uma válvulinha que fica aqui em cima e ela tira água quente. Tá? Se você optar por ter ela em comodato, você vai pagar R$ 1.100, tá? E a gente vai te disponibilizar a máquina. Tá? E os royalties da nossa operação, ele é um royalty em cima do valor de máquina e quantidade de máquinas que você tem. Então, por exemplo, essa máquina, cada máquina dessa, você paga um royalty de R$ 90 por máquina.
Rafael, mas por que por máquina? Bom, o mercado ele tem meia dúzia de formas mais tradicionais de cobrança de royalties. Percentual de venda, fixo sobre venda, né? Fixo sobre compra, percentual de compra e etc. Né? A gente, para tentar ser mais democrático, por exemplo, se tem alguém com 30 máquinas e o outro com 1, não dá para pagar um valor fixo. Né? E também tem um que tem uma máquina que fatura 5 mil, o outro uma máquina que fatura R$500, não dá para cobrar a mesma coisa. Então, o que a gente fez os royalties? Os royalties são uma taxa fixa em cima do parque de máquinas comodatado, tá? E quando você compra a máquina, não tem os royalties, tá? Então, por exemplo, nessa máquina, ela custa, na tabela de janeiro, 2.800. Se você quiser comprar, daí a gente isenta você dos royalties, porque você já vai comprar os nossos produtos e a gente já consegue trabalhar assim, tá bom? Sobre os royalties ainda sobre o comodato, esse valor inicial, a gente enxerga uma grande vantagem porque ele é um valor que ele fica aqui em posse da franqueadora. E ele é um crédito do franqueado que está aqui, porque a máquina é incomodada, é como se fosse um calção. Tá? E a gente então fica com esse valor, por exemplo, então se você tiver 10 máquinas dessa, você vai ter que deixar 1.100 vezes 10, que dá R$11.000. Tá? Então se você, por exemplo, fechei uma clínica que tem 10 clínicas, vou precisar colocar R$11.000. Se fosse para colocar 10 máquinas compradas, daria 28 mil, muito mais dinheiro. E se porventura essa clínica não quiser mais fazer negócio com você, né, daqui um ano ela cancela o contrato, aí você pode devolver a máquina para a gente e ainda ter o crédito para pegar outras máquinas ou ir para pegando essas máquinas aos poucos, né, não deixar a máquina parada. Porque a gente, como franqueador, a gente quer fazer uma distribuição das máquinas na rede, ou colocando diretamente ou distribuindo com os pontos dos franqueados. Tá? E como é que faz um plano de negócio? Como é que dá dinheiro esse negócio? Vou trazer essa minha imagem para cá. Bom, falando um plano de negócios, essa é uma simulação de quanto você poderia ganhar. No caso, você vendendo 25 doses por dia, dá para vender 25 doses de café expresso por dia? Dá. Principalmente, por exemplo, para um lugar que tem 10 funcionários. Você foi num escritório que tem 10 funcionários. Tá? Então, 25 doses por dia dá um pouco mais de 2 doses por funcionário. Uma de manhã, uma à tarde, e eventualmente quem toma um pouquinho mais vai tomar uma no final da tarde. Se for no escritório de TI, por exemplo, com 3 funcionários, tira 25 doses por dia, né? Que eles tomam muito café. Então, depende muito do público, mas um escritório com 10 funcionários consome em média 25 doses por dia, sim. Tá? Considerando que esse mês tem 23 dias, nesse exemplo, tá? A gente tem um volume de 575 doses tiradas. Mas se a gente considerar que cada dose vende a R$1, Rafael, dose a R$1, como é que você chegou nesse número? Bom, o franqueado, ele compra mais ou menos a 20 centavos, 20 e poucos centavos a dose. Tá? É bem barato mesmo, o café ele é barato no Brasil. E R$1 de venda, ele é um valor muito abaixo daquele café da padaria, que a pessoa tem que descer para tomar um expresso, que é R$2,50, R$3,50, R$4,90 se for um lugar de poder aquisitivo alto, né? E lá no escritório ele toma um café de excelente qualidade, 100% arábica, por R$1. Tá? E se ele, por exemplo, tiver uma máquina de cápsula, ele vai pagar R$1,50, R$2, dependendo do padrão de cápsula que ele comprar. Ou seja, eu estou apresentando aqui um exemplo com excelente custo-benefício, tá, gente? Bom, então voltando aqui, o quanto que ele faturaria nessa operação? Tirando 575 doses por mês a R$1, ele fatura R$575. E olha só, ele faturou mais que a metade do que ele investiu no comodato em um único mês com essa simulação. Então, é um faturamento que em 2 meses você já fatura o que você investiu aqui, né? Mas calma, ainda tem os custos, né? Então, por exemplo, como eu falei que o café tem um custo bastante baixo, a gente tem um custo de R$88 esse café. Tá? Então, esse faturamento não vai todo para o bolso ainda, né? Então, você tem que descontar o custo do café. E se você pegou a máquina em comodato, você tem que somar esse custo para poder fazer o seu lucro, né? Então, colocando aqui os 90 mais 88,67, você gasta 178,68. Então, se você subtrair 575 menos 178,68, o teu lucro é de R$ 396,32, ou quase 70% do seu faturamento. É isso mesmo.
Porque olha a relação é de um custo baixo de café para o valor de dose. Imagina se essa dose custasse R$1,50. Pô, daí o lucro ia ser muito maior. Dá para vender dose a 50? Dá demais. A gente aqui vende muita dose a 50% do valor da venda da lanchonete. Por exemplo, coloquei a máquina numa lanchonete, e a lanchonete quer vender a R$3,50, eu falo, beleza, você coloca a R$3,50, mas 50% do que você vender é meu. Nesse caso, eu ia ganhar R$1,75 por dose. Então, dá para ganhar mais que R$1, inclusive. Estão vendo? Tá. Nesse caso, nesse exemplo, com um lucro de R$396,32, o retorno vem em menos de 3 meses. Tá? Em 2 meses, 2,77 meses, menos de 3 meses. Ou 36% do investimento já retorna por mês. Então, por exemplo, quase R$400 de 1.100 dá 36%. Então, todo mês você tem um retorno do seu investimento de 36%. Parece um excelente negócio, não é? No caso, se você comprasse a máquina, você também teria um excelente negócio. Tá? O lucro ia ser maior, porque você não ia pagar os royalties, é uma isenção da franqueadora para o teu negócio. Tá? E você teria, então, um faturamento de 84,6%, um lucro de 84,6% do seu faturamento, ou quase R$500. Olha só, é só tirar esse daqui, 575, menos o custo dos produtos. Retorno em menos de 6 meses. É um negócio que é fantástico, uma excelente relação de faturamento. Aqui eu tenho outros exemplos para outras máquinas, tá, pessoal? Eu vou tirar um pouquinho daqui. Vocês vão dando aí os pauses de vocês para analisar os números com calma, tá bom? Vou trazer ele para cá. E vou passar para vocês quais são as vantagens de você entrar no mercado de máquinas conosco. Porque você pode ir lá e comprar sua máquina ou se associar a outras redes, né? Mas por que com a Maramix? Bom, primeiro, a gente tem diversas propostas de facilidade. Né? A gente tem facilidade tanto no tratamento, você trata direto com o gestor da marca, você tem aí facilidades de aquisição de crédito junto a franqueador, negociação com bancos. Então, você tem diversas facilidades. E, principalmente, a operação, né, gente? Operar máquina parece bastante difícil. Tá? A gente já tem toda a prática, tem os macetes, porque máquina é macete, né? A gente não vai formar nenhum técnico, não temos essa pretensão. Mas a parte operacional, a gente vai querer te formar sim, e a gente vai te dar todos os macetes na hora que você passar aperto, né? Você não vai passar aperto porque a gente vai estar aqui para te apoiar. Bom, você tem, para mim, ainda entre as 3 vantagens, 2 estão aqui, olha só. Eu tinha falado uma lá no começo, das 3 maiores vantagens de trabalhar no mercado de máquinas. Então, você investe apenas o proporcional à sua estratégia de trabalho. Por exemplo, Rafael, eu tenho um outro trabalho. Eu só quero ter umas 5 máquinas para ter uma renda extra, né, para não ficar completamente refém da minha atividade atual. Ou tenho pouco tempo no dia, eu cuido de casa, eu tenho a minha família, eu quero dedicar no máximo 5 máquinas. Você consegue investir para ter 5 máquinas? Sim, você vai começar com uma, depois 2, depois 3. Tá? Eu tô querendo comparar com outros negócios, por exemplo, você paga 50 mil e é um único negócio e você precisa ficar lá o dia inteiro e você não tem a escolha de tipo, ficar 2 horas por dia para poder reduzir a minha operação. Né? Se você não estiver lá, vai acontecer um monte de problema, porque o dono não vai estar lá. No nosso, você consegue colocar uma, depois colocar 2 e gerir bem essa fração de operação que você escolher, não é? Inclusive o seu investimento. Você pode escolher investir para uma máquina ou investir para 10 máquinas ou investir para 20 máquinas. Aí, se você pegar aquela relação de lucratividade, você vai, mas eu estava pensando em abrir um negócio grande, um negócio de 200 mil, de 300 mil. Coloque esses 300 mil em máquina para você ver quanto de máquina que vai dar, principalmente em comodato, não é? Então, você tem uma relação de lucratividade muito, mas muito superior do que os negócios tradicionais. Essa daqui também está entre as 3. Eu tinha falado uma lá atrás, essa outra. Aqui, pessoal, é o grande, posso dizer, o pulo do gato desse mercado. Você não precisa ter um estoque de máquinas, porque a Maramix já tem. Tá? Então, você não precisa comprar máquina sem ter cliente. Você sai da franqueadora, sai do treinamento
e você vai atrás de ponto, você vai atrás de negociação, e a gente vai te dizer como ir, tá? A gente não vai te deixar refém, não. Todo mundo que entrou conseguiu, né? E existem técnicas, existe um conhecimento que vai ser passado durante o treinamento para vocês. Mas olha só essa frase, só vai atrás de máquina quando o contrato está garantido. Então, você foi lá no cliente, lá na pizzaria, por exemplo, eu estou negociando com uma pizzaria da Bela Vista, aqui coisa de 15 minutos atrás. Ele falou assim, Rafael, você quer colocar no mínimo 20 doses na minha pizzaria, que funciona como restaurante de manhã e pizzaria tarde, mínimo 20 doses por dia por metade do lucro? Eu falei, é isso mesmo, e contrato de no mínimo 3 meses. Então, faz a conta. Se ele vender a 3,50, 1,75 a meu. Basicamente, 1,50 por dose. 1,50 vezes 20, eu consigo pagar o comodato nos 3 meses. Então, eu não vou perder dinheiro. Eu só vou entrar nesse negócio porque eu tenho uma garantia de que quando ele assinar o contrato, fala assim, espera aí que daqui uns 10 dias eu volto com a máquina. E o contrato vai estar assinado. Então, é um negócio, no varejo não existe isso. No varejo, você coloca o negócio no risco. Aqui no negócio de máquina, você coloca o risco se você quiser, porque você pode tentar fechar o contrato antes. Aí é normal isso acontecer. Tá? As empresas colocam máquina, assina o contrato, depois que o contrato está assinado, é que ela vai atrás da máquina. Ela não coloca o dinheiro no risco, ela arrisca a prospecção, ela arrisca sair para a rua, fazer visitas, fazer reunião, mas não máquina. A máquina ela compra depois que o negócio está fechado e assinado. Então, aqui é igualzinho. Tá? Então, você, Rafael, está preocupado se não vai ter dinheiro para crescer. Então, isso é uma, posso dizer, uma consequência do teu trabalho de prospecção. Na hora que você fechar, eu fechei uma máquina grande. Pô, essa máquina é um pouco mais cara. Vamos atrás das condições comerciais. A franqueadora tem as dela. Ela tem que indicar também para poder fazer boas negociações. Tá? E, claro, a gente, né, tem alguma estrutura e máquinas aqui no estoque. Tá bom? Isso é muito legal. Você não corre risco do varejo de jeito nenhum. O negócio, então, acaba sendo muito menos arriscado que os tradicionais, né? E a gente tem uma marca carismática, Vovó Maria, né? Muita gente se identifica. Aqui no Mercado Livre, a gente vê as pessoas comprando aqui direto nosso, por conta da marca, porque tem alguma avó que é Maria e quer presentear, e quer dar uma caneca, e quer presentear com torrado e moído para ela fazer no coador em casa, né? E a gente tem também, né, a possibilidade do franqueado vender o mix completo. Você pode vender os produtos que iriam dentro da máquina, você pode vender para outras máquinas, você pode vender para quem tem máquina própria, você pode fazer, né, da sua operação de máquinas também uma operação de varejo, tá? E a Maramix oferece um padrão premium de atendimento, é um negócio premium. A gente não é a maquininha da esquina, a gente não é a maquininha do coitadinho, a gente tem um excelente atendimento, porque você franqueado que vem, você acumulou capital, você tem estudo, você tem, né, bagagem. Tá? É esse profissional que a gente vai trazer para ser a Maramix lá na frente. Tá? E principalmente você vai estar próximo do seu cliente, você vai pegar seu cliente na sua região. Você não é uma empresa que fica lá no interior, que atende o Brasil inteiro. Não, você é o dono que está atuando no seu bairro. É coisa que ligou às 5 horas da tarde, às 7 você sai do trabalho e passa lá para ver o que está acontecendo. Tá? A gente também tem máquinas muito, muito acima do padrão do mercado. O mercado tem um padrão de máquinas 30%, 40% mais barato que nós e antigas. A Maramix trabalha com máquinas, aí posso dizer que de 2 anos para cá no máximo, né? Nossas máquinas, a maioria, como a gente está crescendo muito rápido, então a gente pega sempre máquinas novas para trazer para o campo, né? E tem um produto fantástico, né? A gente trabalha com um produto de sabor, de qualidade, não é o mais barato. Então a Maramix não veio para ser o mais barato, tá? Então a gente, né, tem que ter isso em mente, que a gente vai trabalhando com um produto premium, tá? Em todos os aspectos. Bom, mais uma vez, vocês terão todo o apoio da franqueadora em todas as frentes, vocês não ficarão perdidos ou reféns, né, de informação ou de estrutura. Tirar minha carinha daqui. A gente vai te ajudar a fazer propostas, orçamentos, abordagem. O treinamento de abordagem é fantástico, porque cada segmento tem uma forma de abordagem diferente, a gente ensina isso no treinamento. A gente faz participação em feiras e eventos para poder promover a marca e trazer mais interessados. Trabalhamos sempre a divulgação digital, no computador, Facebook, Instagram,
Instagram, Google, e a gente também tem todo o material para o franqueado fazer isso. E a gente tem material, o impresso também, todo completinho, vocês podem perceber na apresentação, principalmente nas redes sociais, que a gente tem tudo com bastante muito cuidado, né? Fazemos campanhas de tempos em tempos, pelo menos a cada uma por mês a gente faz alguma campanha. A gente está agora trabalhando. O que é uma campanha? A gente combina, faz um treinamento com o franqueado, a forma de abordagem, e a gente começa a divulgar nas redes sociais. Quando começa a ver os retornos por telefone, quando começa no WhatsApp, tal, a gente tem um discurso bem alinhadinho. Olha esse daqui que legal. Você, franqueado, pode vender dose a 25 centavos e ganhar dinheiro. E colocar mais de R$500 no bolso por mês, cara. Então, assim, 25 centavos, sabe quando sai um café torrado e moído, o pozinho que faz em casa, só um insumo, sai metade desse valor. Se você colocar o desperdício, o trabalho, a água quente, etc, 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 sai quase 40 centavos. Então, aqui a gente tem preço pra caramba para servir o café, e a gente pode trabalhar isso principalmente nos locais que tem alto volume, né? Que não precisa da tiazinha toda hora esquentando água, colocando na cafeteira, e o povo reclamando que está sem café, né? Uma solução fantástica. Rafael, gostei do negócio. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, enviar o questionário de perfil para a gente poder analisar quem é você. A gente está aqui se apresentando, a gente precisa te conhecer também. Tá? Te conhecendo, a gente vai te mandar a COF. A COF chama-se Circular de Oferta de Franquias. É um documento que tem a nossa cópia do contrato de franquias, mais uma série de informações que a lei de franquias pede para qualquer franqueador que seja enviado para o franqueado, para o futuro franqueado, tá bom? A gente se aprovando, gostando de vocês e vocês gostando da gente, a gente vai marcar uma entrevista aqui em São Paulo. Quem for de São Paulo região, né, já está convidado para vir nos visitar para essa entrevista, né? Se estiver de longe e quiser vir também, por favor, vai ser um prazer. Tá? Mas de longe, normalmente a gente costuma marcar online por conta do custo do deslocamento nesse momento. Né? A gente vai recebê-los, mas na entrevista seria uma visita a mais, né? Bom, só a partir daí, então, que a gente parte para a assinatura do contrato de franquias e pagamento da taxa de franquia. Antes disso, ninguém paga nada para ninguém. Tá? Até aí, a gente está estudando o negócio. Tá? Assinou o contrato, a gente parte para o treinamento e assim que o franqueado se sentir pronto, a gente começa a fazer a prospecção. Tá bom, pessoal? Essas são as regras do negócio. Existe a promoção que está por aí por trás. Em outra apresentação, peço para vocês assistirem. Tá? E no mais, para quem quiser, estamos aqui à disposição. Quem não quiser também, todo sucesso do mundo. Tá bom, gente? Muito obrigado e todo sucesso do mundo para vocês.